O juiz olhou para o menino e disse em voz alta: "Isso é um absurdo." Mas o que ninguém esperava é que aquele garoto de 12 anos, negro, autista e vindo de uma família simples, diria apenas 2 palavras que mudariam tudo. E quando ele falou, a sala inteira ficou em silêncio. O relógio marcava pouco mais de 9 da manhã, quando a audiência teve início. O juiz ajeitou os papéis com cuidado, lendo as folhas que lhe haviam sido entregues naquela semana. Ele era um homem sério, discreto, metódico. Olhava pouco nos olhos, mas ouvia tudo com atenção, e não costumava se deixar levar por sentimentos. À sua frente, o réu sentava-se em silêncio. Chamava-se Maurício, um homem simples, de mãos grossas e olhar cansado. Era acusado de algo grave: ter manipulado os freios de um caminhão da empresa onde trabalhou por mais de 20 anos, provocando um acidente que quase custou a vida de um dos diretores. A promotoria sustentava que Maurício teria agido por vingança após ser demitido meses antes. Do outro lado da sala, o advogado de acusação, representante do empresário que comandava a empresa, falava com confiança. Estava vestido num terno escuro bem alinhado, postura firme e um leve sorriso nos lábios. Era visível o quanto ele se sentia confortável naquele ambiente. Tinha o juiz do lado, a perícia do lado e o poder do lado. A acusação já havia apresentado suas provas. O relatório da perícia técnica que apontava indícios de sabotagem, testemunhos de funcionários alinhados à diretoria da empresa e o principal, a palavra do próprio diretor, que não tinha dúvidas de que Maurício fora o responsável. Não havia como saber se a acusação era verdadeira, mas soava convincente, técnica, formal, perfeita, até que o defensor de Maurício fez um pedido incomum. "Excelência, solicito que seja ouvida uma testemunha, fora da lista original. Sei que isso foge do previsto, mas creio que vale a consideração." O juiz ergueu os olhos, visivelmente desconfortável. "Qual testemunha?" "Um menino de 12 anos, Henrique Almeida." A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Do fundo, numa cadeira afastada, um garoto negro, de estatura baixa e olhar atento, levantou levemente a cabeça. Estava com a mãe ao lado, uma mulher simples, que mantinha as mãos sobre os joelhos com nervosismo. Henrique usava uma camisa limpa e uma calça simples. Os sapatos mal tocavam o chão. O advogado de acusação cruzou os braços. "Excelência, com todo o respeito, uma criança?" O juiz franziu o senho. "O que essa testemunha poderia oferecer de relevante a esse caso?" O defensor respondeu com calma. "Ele estava na sede da empresa dias antes do acidente. Ele viu algo que muda completamente o que está sendo contado aqui." A acusação riu com o canto da boca. "E por que essa testemunha não foi apresentada antes?" "Porque ninguém acreditaria num menino de 12 anos que raramente fala." A resposta calou a sala por um momento. O juiz olhou para Henrique. "Você entende o que significa testemunhar aqui?" Henrique assentiu e respondeu com uma voz firme e pausada. "Significa eu falar só o que é verdade, mesmo que ninguém queira ouvir." O juiz ficou em silêncio. Depois de um instante, disse: "Muito bem, que se traga a cadeira para a testemunha." Henrique caminhou até o centro da sala. Seus passos não eram vacilantes, mas medidos. Seu olhar não era desafiador, mas direto. Quando se sentou, segurava uma pequena pasta nas mãos, dessas escolares, com elástico nas pontas. O juiz falou primeiro. "Você estava na empresa dias antes do acidente?" "Sim, senhor, 2 dias antes." "O que fazia lá?" "Fui buscar minha mãe. Ela trabalha na limpeza. Enquanto esperava, sentei perto da oficina onde costumo ler." "E o que você viu?" Henrique abriu a pasta devagar. Tirou de dentro um pequeno caderno com anotações feitas à mão. Não era bonito, nem organizado, mas era claro. Ele folheou até uma página marcada com um clipe. "Nesse dia, 2 homens entraram na oficina depois do expediente. Um deles mexeu num caminhão específico. Era o mesmo que sofreu o acidente. Você reconhece esses homens?" "Um deles
É funcionário direto do empresário que está acusando o Maurício. O advogado de acusação levantou de imediato. Protesto! Isso é especulação. Ele não pode fazer uma acusação desse tamanho baseado em observações infantis. O juiz ergueu a mão. Silêncio! Quero ouvir o que ele tem a dizer. Henrique continuou. Eu anotei o horário, porque estava escuro e eu vi quando desligaram a cerca elétrica. E também porque ouvi o nome do motorista sendo citado. Falaram que se desse errado, a culpa ia cair no Maurício. Eu achei estranho na hora, mas agora tudo faz sentido. A mãe de Henrique apertava um lenço nas mãos, tentando conter as lágrimas. O réu, até então, sem expressão, olhava para o garoto como se visse uma chance onde antes só havia escuridão. O juiz recostou-se na cadeira. Estava mais atento agora. Havia algo naquele menino que fugia do comum. Não era só o que ele dizia, era como ele dizia. Você tem como provar o que disse? Henrique hesitou, depois tirou de dentro da pasta um pedaço de papel dobrado com anotações de horário, nomes e marcas do veículo. Era algo simples, sem valor oficial, mas feito por quem estava prestando atenção quando ninguém mais estava. O juiz o observou por alguns segundos. Depois, voltou-se ao defensor. Isso será verificado. O tribunal requisitará à empresa os registros do sistema de segurança e o acesso à garagem. O advogado da empresa ficou em silêncio, pela primeira vez. Henrique recolheu seu caderno. Voltou à cadeira ao lado da mãe. Não pediu nada. Não exigiu reconhecimento. Ele só queria que ouvissem o que ninguém quis ouvir. E naquele momento, ainda que o julgamento não estivesse decidido, a verdade havia ganhado voz. E ela tinha apenas 12 anos. Henrique ainda estava sentado ao lado da mãe. Mantinha o caderno no colo, os olhos baixos, como se preferisse que ninguém o notasse. Mas o que ele tinha acabado de dizer na frente de todos ainda pairava no ar da sala como uma névoa pesada. Do outro lado, o advogado do empresário, um homem conhecido por seu tom ácido e sua fama de nunca perder, se levantou com elegância estudada. Caminhou até o centro da sala com passos calmos, mas frios. Levava as mãos nos bolsos do terno, escuro e o olhar baixo, como quem já sabe onde vai acertar. Ele se virou para o juiz e falou: com a permissão de Vossa Excelência, gostaria de fazer algumas perguntas à testemunha. O juiz assentiu, apenas com um gesto breve. O advogado então se virou lentamente para Henrique. Bom dia, Henrique. Bom dia, senhor. Você disse que estava lá na empresa no dia em que tudo isso teria acontecido, certo? Sim. E por que exatamente você estava lá? Fui buscar minha mãe no trabalho. Esperei do lado de fora, como sempre faço. O advogado andou devagar pelo espaço. Você costuma esperar do lado de fora da empresa toda vez que vai buscar sua mãe? Henrique não respondeu de imediato. Depois falou com calma. Depende. Às vezes espero na portaria, às vezes mais perto da oficina. Gosto do silêncio. Entendo. Ele forçou um sorriso. E enquanto você esperava, estava... o quê? Observando? Lendo. E prestando atenção. Lendo? O advogado ergueu uma sobrancelha debochado. O que exatamente? Revistas? Gibis? Henrique ergueu os olhos pela primeira vez e disse: estava lendo um livro sobre direito constitucional. A sala ficou em silêncio. A promotora ao lado fez uma anotação breve. O juiz, que antes apenas observava, agora parecia mais atento. O advogado pigarreou, tentando manter a compostura. Direito constitucional? Você sabe o que isso significa, Henrique? Sim, trata das regras que organizam o funcionamento do país e dos direitos que as pessoas têm, inclusive o direito à defesa. O advogado deu uma volta curta pela sala, disfarçando o incômodo. Você tem 12 anos, é isso? Sim, senhor. E já leu livros de direito? Henrique apenas assentiu. E você consegue entender essas coisas? Leis, artigos? Eu leio devagar, mas entendo. Quando não entendo, pesquiso. O advogado deu um leve sorriso forçado, como quem subestima.
Depois mudou o tom. Vamos voltar ao que importa. Você diz ter visto 2 homens dentro da oficina. A essa hora, quase ninguém estava mais na empresa. Estava escuro. Como você pode ter tanta certeza de quem eram essas pessoas? Henrique respondeu com naturalidade. Porque uma delas já me mandou sair da garagem outras vezes, e porque ele entrou usando um crachá e eu vi a mesma cor da tarja da chefia. Você é bom com cores? Sou bom com detalhes. Gosto de observar o que os outros não ligam. O advogado respirou fundo. Foi até a mesa da acusação, pegou um papel e voltou. Henrique, este aqui é o relatório da perícia técnica. Segundo os especialistas, a alteração no sistema do freio exigiria ferramentas específicas, tempo e conhecimento técnico. Como você acredita que 2 homens entraram ali, sem chamar atenção, e conseguiram fazer isso tão rápido? Henrique levou alguns segundos para responder. A oficina tinha uma sala de peças do lado esquerdo. Eles não precisavam trazer nada de fora e sabiam exatamente qual caminhão mexer, porque consultaram uma planilha antes. Eu vi pela janela. Estava na mesa. Você viu uma planilha? De onde estava sentado? Sim, estava aberta. E vi o nome do motorista que ia dirigir aquele caminhão na segunda-feira. O juiz se ajeitou na cadeira. O advogado cruzou os braços. Você parece lembrar de tudo, cada detalhe. Eu lembro do que é importante. O advogado então se inclinou para a frente. Henrique, você sabe o que acontece com pessoas que mentem em um julgamento? O silêncio na sala era total. Henrique não se abalou, não desviou o olhar. Apenas respondeu: sei, senhor, mas eu não tenho por que mentir. Não ganho nada com isso. Só não quero que um inocente seja condenado. O juiz ergueu os olhos do papel que lia. Observou Henrique por longos segundos. Você está seguro de tudo? Que disse? Estou. E se o que você está dizendo for confirmado, você sabe o que isso significa? Henrique assentiu. Significa que alguém muito poderoso mentiu e tentou usar a justiça como escudo. A resposta foi dita com naturalidade. Sem drama, sem ataque, apenas a verdade. O advogado da empresa não conseguiu responder. Recolheu os papéis e voltou para seu lugar sem dizer mais uma palavra. O juiz suspirou e fez uma anotação lenta. Henrique voltou para a cadeira, ao lado da mãe. Ela não disse nada, apenas passou a mão nos ombros dele e o puxou levemente para perto. Naquele instante, o que se via não era mais um menino diferente. Era alguém que, com coragem e lucidez, tinha acabado de plantar uma dúvida que poderia mudar o rumo de toda a audiência. E ali, diante de olhos que antes o viam com desconfiança, Henrique começou a ser reconhecido não pela idade nem pela condição, mas pelo que carregava dentro da mente. O juiz manteve-se em silêncio por alguns segundos após o advogado da acusação se sentar. Não havia mais sorrisos confiantes no lado do empresário. Nenhuma postura de superioridade. Apenas um incômodo evidente que nem o ar-condicionado da sala conseguia disfarçar. Ele fechou a capa do processo devagar, apoiou os braços sobre a mesa e disse com voz firme: essa corte solicitará acesso imediato ao sistema de segurança da empresa. Quero as imagens dos dias 15, 16 e 17 do mês em questão, incluindo os registros de entrada e saída e qualquer log de acesso ao pátio de veículos. A promotora fez uma anotação rápida. Além disso, continuou o juiz, quero uma perícia complementar na central elétrica da garagem. Se houve interrupção no sistema de iluminação ou na cerca, isso deve estar registrado. O advogado da empresa tentou reagir. Excelência, com todo respeito, trata-se de um material interno da companhia. Há questões de privacidade. Estamos falando de um caso de tentativa de homicídio. A única privacidade aqui é a da verdade, doutor. O clima mudou. De uma hora para outra, aquele que parecia um processo quase resolvido começava a se abrir em direções inesperadas.
Henrique seguia quieto ao lado da mãe. O juiz o olhava com atenção, mas não era um olhar de pena, nem de dúvida. Era o tipo de atenção que só se dá a alguém que muda o rumo de... Uma sala com palavras simples e firmes. Senhor Henrique, disse o juiz, gostaria que permanecesse aqui por mais algum tempo. A sua fala foi considerada relevante por esta corte. Se novas informações forem confirmadas, talvez você precise ser ouvido. Novamente, Henrique apenas assentiu com um movimento de cabeça. A promotora então tomou a palavra. Excelência, enquanto aguardamos a liberação dos materiais solicitados, a promotoria propõe ouvir a próxima testemunha da defesa, se a parte quiser. O defensor de Maurício hesitou. A essa altura, nem ele esperava que o julgamento tomasse esse caminho. Consultou rapidamente seu cliente, que assentiu. A defesa concorda. Foi chamado então um ex-colega de Maurício, que também trabalhava na empresa até pouco tempo. A testemunha fez um depoimento breve, sem muita força. Falou que Maurício era um bom profissional, que não demonstrava rancor após ser desligado e que o ambiente da empresa estava diferente nas semanas anteriores ao acidente. Mas era evidente, depois do que Henrique havia dito, todas as outras falas pareciam pequenas, tênues, apenas complementares. Ao final do depoimento, o juiz bateu o carimbo em uma folha e pediu uma pausa de 20 minutos. Esse julgamento será retomado assim que a empresa entregar os materiais solicitados. Reforço que o não cumprimento da ordem será considerado obstrução. A sala começou a se esvaziar. Funcionários saíam com passos ligeiros. A promotora falava com um assistente. O defensor público fechava a pasta com cuidado. Mas Henrique ficou sentado no mesmo lugar. Sua mãe tocou levemente seu ombro. Quer ir tomar uma água lá fora, filho? Não. Por quê? Ainda tem mais. Ela não entendeu, mas não insistiu. No fundo da sala, o empresário, até então inabalável, estava agora de pé, conversando com seu advogado num tom mais contido. Ambos olhavam na direção de Henrique, não com desprezo, mas com prudência. O menino havia virado o eixo invisível da sala. Durante o intervalo, o juiz permaneceu em seu gabinete. Estava visivelmente pensativo. Folheava novamente os trechos do depoimento de Henrique e comparava com a linha do tempo que até então sustentava a acusação. Algo começava a não bater. De volta à sala, a juíza reiniciou a audiência. Um funcionário da empresa chegou com um envelope pardo. Continha um primeiro lote de documentos, registros de entrada e saída da garagem, planilhas impressas e um relatório com as senhas utilizadas no painel da cerca elétrica. O juiz entregou o envelope à promotoria, mas antes de autorizar a leitura, perguntou: esses dados foram conferidos e validados pela empresa antes do envio? Foram sim, excelência, respondeu o advogado da empresa. Tudo assinado pela diretoria. O juiz fez um sinal com a cabeça. A promotora abriu o envelope e começou a ler em voz alta. Dia 17, houve entrada às 18h42, registrada com a senha do supervisor técnico. A mesma senha foi usada novamente para desativar o sistema da cerca por exatamente 13 minutos. Às 18h55, o sistema foi religado com a mesma senha. Silêncio. O juiz olhou para o advogado da empresa. A defesa confirma que o acusado, o réu Maurício, não tinha mais acesso às senhas da empresa? O advogado hesitou. Limpou a garganta. Respondeu mais baixo. Sim, ele foi desligado no mês anterior. O juiz apoiou as mãos sobre a mesa e cruzou os dedos. Então, quem entrou ali não foi ele. A frase não era uma conclusão. Era uma semente, mas o suficiente para que os olhos se voltassem novamente para Henrique. Ele continuava em silêncio, mas o impacto de suas palavras crescia por si só. A promotora, com expressão mais cautelosa, olhou para o juiz. Excelência, esse dado por si só exige reavaliação da linha acusatória. Concordo. O advogado de Maurício, até então apagado, começou a respirar com alívio. Maurício,
O réu apertava as mãos, como se estivesse tentando se manter inteiro por dentro. Quando o juiz suspendeu novamente a audiência, dessa vez para análise dos vídeos de segurança, ninguém saiu com a mesma tranquilidade com que entrou. O caso não estava encerrado, mas não era mais simples. A partir daquele momento, a justiça não poderia mais ignorar o que foi dito por um menino de 12 anos. Um garoto que observava o mundo com outros olhos, que não precisava gritar nem gesticular, apenas falar com firmeza. E pela primeira vez naquela sala, o poder começava a se desequilibrar. A sala havia mudado. Ainda era a mesma estrutura, bancos de madeira, ventiladores no teto, paredes pálidas. Mas agora havia algo novo ali, uma tensão silenciosa, daquelas que não fazem barulho, mas apertam o peito. Henrique permanecia sentado ao lado da mãe, caderno ainda nas mãos. Ele não folheava as páginas, nem rabiscava, só observava, como se ouvisse o que ninguém estava dizendo. O juiz voltou da pausa com uma nova pasta nas mãos. Um pendrive enviado diretamente pelo setor de tecnologia da empresa. Nele, imagens da garagem e dos arredores nos dias que antecederam o acidente. Era tudo o que Henrique havia mencionado. E mais. Vamos exibir agora os vídeos enviados pela companhia. Conforme determinado, disse o juiz, ajustando a tela que havia sido improvisada no canto da sala. As luzes foram parcialmente apagadas. Um técnico de informática conectou o equipamento. A primeira imagem surgiu. Câmera lateral do pátio de veículos. Data: dia 17. Horário: 18h41. Os primeiros minutos não mostravam muito. Apenas o pátio vazio, alguns caminhões estacionados e a luz do entardecer atravessando os vidros da oficina. Até que um carro preto entra no estacionamento. Reduz a velocidade. Para de frente à área da oficina. 2 homens descem. Um deles, com crachá visível no peito, vai direto até a porta lateral do prédio. O outro aguarda de pé, olhando o entorno. Henrique, até então imóvel, ergue levemente o rosto e diz: "Esse é ele. O que estava com o crachá azul. É o assistente da chefia." O promotor se levantou. "Excelência, que esse comentário conste como observação informal." "Está registrado", respondeu o juiz, sem tirar os olhos da tela. O vídeo continuou. O homem entra na oficina. Depois de cerca de 4 minutos, as luzes do pátio piscam e apagam. Henrique comenta: "Desligaram a cerca. Foi nessa hora que eu vi o vulto pela janela." O juiz faz anotações. "Voltem. 15 segundos." O técnico retrocede. Pausa. Zoom no painel lateral. Um braço aparece por um instante. No pulso, uma pulseira com símbolo metálico. Algo pequeno, mas visível. "Aquele funcionário da empresa usa uma pulseira parecida?" pergunta o juiz. Ao advogado da companhia. Não que eu saiba", responde o advogado vacilante. O vídeo segue. Às 18h55, as luzes voltam. Os 2 homens reaparecem e voltam para o carro. Partem. O juiz se inclina para a frente. "Isso bate com o que a testemunha relatou." O advogado da empresa se remexe na cadeira. Henrique está calado, mas os olhos brilham. Não de vaidade, mas de certeza. Em seguida, um novo vídeo é reproduzido. Agora da câmera de entrada da empresa. O juiz pede para ver o momento em que Maurício teria acessado a empresa, segundo o relatório anterior. Data: dia 17. Horário: 19h12. Maurício aparece, mas está do lado de fora do portão, conversando com um segurança. Pela gravação, não entra. Fica ali por menos de 3 minutos e depois vai embora. O juiz anota: "Isso contraria o que está nos depoimentos anteriores." A promotora concorda com visível desconforto. "Precisamos rever o relatório de presença do acusado no local." O advogado da defesa aproveita. "Excelência, a defesa reforça a inconsistência da versão acusatória. O réu sequer entrou no local no dia e horário que teria cometido a suposta sabotagem." O juiz suspira. "Fatos novos. Precisam ser analisados
Com cautela, Henrique continua calado, mas há algo em seu semblante que já não é o mesmo. Antes, ele era o garoto que ninguém via. Agora, era o ponto de equilíbrio de toda aquela estrutura. Quando as luzes se acendem, novamente a sala parece mais apertada. As palavras ganham peso, e os olhos que antes ignoravam Henrique agora evitam encará-lo. O juiz olha para ele. Henrique, me diga uma coisa. Você se lembra de mais algum detalhe daquele dia? Algo que tenha passado despercebido até agora? Henrique pensa por alguns segundos. O homem que ficou do lado de fora, ele estava com um celular na mão, filmava com a câmera virada para a oficina. Acho que não sabia que... Eu estava olhando. O juiz anota. Esse dado não foi mencionado antes. É que eu só me lembrei agora. Eu não costumo esquecer, só organizo depois. A promotora, já mais contida, se manifesta. Talvez seja possível solicitar às operadoras registros de GPS ou imagem captada naquele período. O juiz concorda. Henrique desvia os olhos para o chão. Parecia satisfeito em ter dito tudo o que podia, sem vaidade, sem imposição. A mãe o abraça de lado, sussurra. Algo no ouvido dele. Ele não responde, mas encosta levemente a cabeça no ombro dela. A audiência é suspensa por tempo indeterminado até que a nova perícia seja concluída. A promotora deixa a sala séria. O advogado da empresa sai mais rápido que o comum. O defensor público, pela primeira vez, se aproxima de Henrique e estende a mão. Você ajudou muita gente hoje. Não foi só o Maurício. Henrique não responde, mas aperta a mão do homem com firmeza. O juiz recolhe seus papéis e, antes de sair, para por um segundo ao lado do menino. Não diz nada, mas bate de leve no ombro dele. Um gesto simples, mas cheio de significado. Do lado de fora, o céu começava a mudar. Nuvens carregadas se aproximavam. Mas dentro daquela sala, pela primeira vez em dias, alguém havia feito o sol voltar a brilhar, mesmo que só um pouco. Henrique não virou herói. Não quis aplauso, mas plantou uma semente que ninguém esperava. A semente da dúvida e da verdade. Já haviam se passado 3 dias desde a audiência. 3 dias em que o silêncio da espera parecia mais barulhento do que qualquer argumento apresentado em juízo. A cidade seguiu seu ritmo, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro daquele processo, tudo estava prestes a desabar. Na manhã de segunda-feira, a nova perícia chegou. Desta vez, feita por uma equipe técnica independente, designada diretamente pela Justiça, sem vínculo com nenhuma das partes. O laudo trazia detalhes minuciosos sobre a garagem da empresa, o painel da cerca elétrica e o acesso ao sistema interno de vigilância. Foram 54 páginas de informações técnicas. Mas havia uma frase, escrita no final do 4º parágrafo que bastava. Constata-se que houve desligamento intencional do sistema de segurança da área de veículos no dia 17, entre 18h42 e 18h55, por meio de acesso autorizado. A senha utilizada corresponde à de um funcionário da diretoria administrativa. Era isso. Exatamente como Henrique havia dito. O juiz recebeu o laudo e convocou uma nova audiência emergencial. A promotora compareceu pessoalmente. O advogado da empresa parecia mais contido. E do lado da defesa, Maurício, o acusado, mantinha a postura humilde, mas agora com olhos mais vivos, como quem vislumbra uma fresta de justiça no meio da escuridão. Henrique não foi chamado dessa vez. Estava em casa com a mãe, mas todos ali sabiam. Ele ainda era o ponto de equilíbrio de tudo. A audiência começou com a leitura do novo laudo. O juiz leu em voz alta com clareza. A sala ouviu em silêncio, absorvendo cada linha como uma gota de verdade num chão rachado. Sendo assim, concluiu ele, esse relatório contradiz frontalmente a versão da empresa de que não houve movimentação atípica no local, o que nos leva à reavaliação de testemunhas anteriores. E foi aí que a virada começou. A promotora pediu para reconvocar Douglas Vieira,
supervisor da empresa e uma das testemunhas-chave que havia garantido com firmeza que nada de anormal havia ocorrido nos dias anteriores ao acidente. Douglas entrou na sala com a mesma camisa social branca da primeira vez, mas sua expressão era diferente, menos segura, mais pálida. Sentou-se na cadeira. O juiz foi direto. Senhor Douglas, o senhor afirmou em depoimento anterior que nenhuma movimentação suspeita havia sido registrada na área de veículos na data do dia 17, correto? Sim, senhor. Foi isso que eu disse. E afirmou também que o sistema de câmeras estava funcionando normalmente, certo? Correto. O juiz então colocou o relatório sobre a mesa. Mostrou a página com os horários. Explique então por que sua senha foi utilizada para desligar a cerca elétrica exatamente no horário mencionado pelo garoto Henrique. E por que o sistema de luzes foi desligado no mesmo intervalo? Douglas congelou, engoliu seco. Deve ter havido algum engano. Eu não estava lá. Alguém mais teria acesso à sua senha? Não que eu saiba, mas talvez alguém da manutenção. A manutenção já prestou depoimento. Nenhum funcionário relatou acesso à área nesse horário, e os registros mostram que o senhor entrou no prédio naquele dia às 17h51, só saiu às 19h08. O advogado da empresa tentou intervir. Excelência, pedimos cautela. Não há prova direta de que o meu cliente tenha autorizado qualquer irregularidade. O juiz o interrompeu com firmeza. Doutor, neste momento não estamos falando do seu cliente. Estamos falando do senhor Douglas, que pode ter mentido sob juramento. Douglas, visivelmente nervoso, limpou o suor da testa com um lenço. A pressão aumentava. A verdade começava a escapar pelas bordas da versão oficial. O juiz prosseguiu. Tem mais. A imagem captada pela câmera externa mostra o senhor no carro preto que entrou na garagem junto a outro funcionário exatamente no horário em que o menino relatou. Quer continuar negando? Douglas tremeu. Eu só fui até lá a pedido da chefia. Achei que era uma vistoria. E por que as luzes foram apagadas? Por que desligaram a cerca? Silêncio. Isso foi um erro meu. Eu não sabia que era errado. Mentir em juízo é crime, Sr. Douglas. O senhor pode ser preso agora mesmo. Foi nesse momento que Douglas quebrou. Eu não sabia que ia dar nisso. Me mandaram apagar tudo depois. Disseram que era só um ajuste, que não era para ninguém saber. Eu só obedeci. A sala respirou fundo. O juiz fechou a pasta. Pela primeira vez, a narrativa construída com cuidado pela empresa tinha uma rachadura. E não era pequena. A promotora se levantou. Diante das novas informações, o Ministério Público solicita a suspensão da acusação contra Maurício Ferreira por falta de provas consistentes e surgimento de elementos que indicam armação interna. O juiz não respondeu de imediato. Apenas olhou para o advogado da defesa, depois para Maurício e, por fim, para o silêncio da sala. Fechou o processo. Esse tribunal suspende o julgamento até nova decisão. As investigações agora se voltarão para possíveis manipulações internas da empresa e o Sr. Maurício responderá em liberdade, até que se prove qualquer envolvimento verdadeiro. Maurício não chorou, não sorriu. Apenas fechou os olhos por um momento e sussurrou um obrigado que ninguém ouviu. Do lado de fora, o vento começava a soprar mais forte. Uma chuva leve caía sobre a calçada. Henrique, em casa, folheava seu caderno. Substituía algumas anotações, corrigia outras. Sua mãe o observava da cozinha. Filho, você sabe que o que você fez ali dentro não... Foi pouca coisa, né? Henrique respondeu, sem tirar os olhos do papel. Eu só disse o que ninguém quis dizer antes. Ela se aproximou e beijou o topo da cabeça dele. Ficaram ali, em silêncio. No tribunal, o juiz redigia o relatório da audiência. Ao final, antes de assinar, escreveu uma frase. Nenhuma prova tem mais força do que a verdade dita por quem observa o mundo com atenção. Henrique Almeida mudou o rumo deste processo e me ensinou a ouvir melhor
2 dias depois da audiência, uma movimentação discreta começou a acontecer por trás das portas fechadas. A diretoria da empresa, agora pressionada pelas descobertas no processo, tentava reagir da única forma que sabia, com influência. Um novo advogado surgiu no caso, mais experiente, mais eloquente e principalmente mais agressivo. O discurso era outro. A culpa agora era do sistema, da falta de provas concretas e do abuso na consideração de uma criança como base para desconstruir provas técnicas. Era uma cartada perigosa e simbólica. Henrique havia se tornado uma ameaça para um esquema muito maior do que parecia. E quando a verdade incomoda os que mandam, ela vira alvo. Na manhã de sexta-feira, a mãe de Henrique recebeu uma ligação da secretaria da vara. O juiz solicitou a presença do Henrique novamente. Uma nova oitiva será realizada. Há questionamentos levantados pela defesa do empresário. Eles querem ouvi-lo mais uma vez. Ela desligou sem dizer nada. Sabia o que significava. Henrique, que estava ao seu lado, apenas perguntou: "Eles ainda não acreditam, né?" Ela respirou fundo. "Talvez não queiram acreditar." Ele assentiu, sereno. "Então a gente volta." Dessa vez, a sala estava mais cheia, curiosamente mais formal. O novo advogado da empresa estava ali. Terno azul escuro, relógio caro, óculos retangulares. Trazia uma pilha de documentos, marcadores coloridos e um semblante impassível. Henrique entrou na sala com a mesma postura de antes, discreta, porém firme. Seus passos não ecoavam, mas seus olhos diziam muito. A mãe caminhava atrás, como escudo e testemunha silenciosa da força do filho. O juiz saudou com um leve aceno. "Bom dia, Henrique. Obrigado por voltar. Eu vim porque eu vi." A frase simples quebrou o ambiente como um vento forte num dia abafado. O juiz pediu que ele sentasse. O novo advogado se levantou e andou até o centro da sala com ar técnico. "Henrique, certo?" "Sim, senhor." "Você sabe que não está aqui como herói. Está aqui como testemunha. E isso exige responsabilidade." "Eu sei." "Ótimo. Então vamos aos fatos. Você disse que viu 2 homens entrando na oficina no dia 17, certo?" "Sim." E que um deles usava crachá da diretoria." "Sim." "Você pode descrever esse crachá?" Henrique franziu levemente a testa, pensou alguns segundos e respondeu. Era cinza, com listras laterais em azul. Tinha o nome e a foto. E a tarja de acesso da chefia. "E como você sabe o que é uma tarja de acesso da chefia?" "Porque eu ficava esperando minha mãe na sala da recepção, onde os crachás eram distribuídos. Vi várias vezes. Até anotei os padrões de cor e função." O advogado hesitou. O juiz anotava. "Você disse também que ouviu os homens falando o nome do motorista envolvido no acidente. Como podia saber que era sobre o mesmo caminhão?" Henrique abriu o caderno novamente, virou até a página certa e leu. Eles disseram: "O da Rota 12 precisa dar problema antes da entrega, e no dia do acidente, o caminhão envolvido era o da Rota 12. Está nos autos." O juiz ergueu os olhos. "Isso é verdadeiro. Consta na planilha de transporte." O advogado fechou os lábios por um instante. Depois, tentou outra abordagem. "Você tem apenas 12 anos, Henrique. É autista, certo?" "Sim." "Você entende que isso pode afetar a forma como você interpreta o que vê e ouve?" Henrique pensou antes de responder. "Afeta, mas não tira a verdade. Só me faz perceber detalhes que outras pessoas deixam passar." O advogado sorriu, quase com pena. "Você é inteligente, Henrique. Muito. Mas estamos tratando de um processo sério. A liberdade de um homem depende disso." Henrique então olhou diretamente para o juiz. "A liberdade de um homem inocente depende disso. Por isso estou aqui." A resposta veio como uma flecha, sem raiva, sem provocação, apenas verdade. A promotora, pela primeira vez, sorriu discretamente. O juiz agradeceu o depoimento. Disse que, novamente, ele seria considerado com o devido peso. Henrique se levantou, agradeceu e saiu.
E com a mãe sem olhar para trás. Do lado de fora, sentaram-se no banco da sombra, do outro lado da rua. Você ficou nervoso? Perguntou a mãe. Não, eles ficaram. Por quê? Henrique fechou o caderno. Porque agora eles sabem que eu não estava inventando. Dentro da sala, o juiz recolheu os papéis, pensativo. No canto do seu bloco de anotações, rabiscou uma frase simples. Quando a verdade é pequena, o poder tenta aumentar a voz. Mas quando a verdade é firme, ela não precisa gritar. Aquela tarde seria, em tese, apenas mais um passo protocolar no processo. O juiz já havia determinado o prazo final para a entrega de todas as documentações complementares. O caso, aos poucos, caminhava para sua fase de encerramento. Mas ainda havia algo no ar, algo não resolvido. Nos bastidores, os advogados da empresa continuavam se movimentando. Tentavam costurar acordos, revisar argumentos e, principalmente, desacreditar o que Henrique havia dito. Não publicamente, não de forma direta, mas por dentro. Eles sabiam que a imagem do garoto, mesmo sem mídia, havia ganhado força no tribunal. Por isso, naquela sexta-feira, enquanto o juiz trabalhava em silêncio em sua sala, revisando os últimos relatórios técnicos e notas de audiência, um envelope branco foi entregue discretamente por um funcionário, sem remetente, sem selo, sem identificação. Ao abrir, o juiz encontrou 3 folhas impressas, digitadas, e uma mensagem escrita à mão na primeira linha: Não posso me calar. Não depois do que aquele menino falou. As folhas continham o relato de um funcionário anônimo da empresa. Ele dizia ter acesso ao sistema de câmeras da garagem e confirmava que imagens do dia 17 haviam sido deletadas intencionalmente. Relatava também que o carro preto visto no vídeo pertencia a um dos gerentes ligados diretamente ao empresário envolvido no processo. E finalizava com uma frase simples: se quiserem confirmar, existe um backup físico na sala da manutenção. Está escondido atrás do painel de energia. Nunca foi formatado e ninguém fora do setor sabe disso. O juiz leu cada palavra com atenção, releu e, por fim, mandou chamar um perito técnico de confiança direta da vara para verificar a veracidade da denúncia. Não comentou com ninguém, nem com a promotora, nem com os advogados. Ainda não. No dia seguinte, um oficial de justiça, acompanhado do perito, compareceu à sede da empresa com ordem autorizada pelo juiz para inspeção técnica. Lá, na sala de manutenção, atrás do painel de energia, estava o HD externo mencionado no bilhete. Foi removido, selado e entregue pessoalmente ao gabinete. 2 dias depois, os arquivos foram abertos. E o que havia ali confirmava tudo o que Henrique dissera com exatidão. Havia imagens internas da garagem no exato horário citado pelo garoto. Mostravam 2 homens, um deles com crachá da chefia, mexendo no painel de controle. Mostravam claramente a entrada e saída do carro preto. Mostravam, sobretudo, que a empresa tinha mentido. As imagens nunca foram entregues porque alguém escolheu apagá-las, mas não apagaram de todos os lugares. O juiz sabia, naquele momento, que o caso não era mais apenas sobre sabotagem. Era sobre quem manda e quem obedece, sobre quem cala e quem ousa falar. E sobre um menino de 12 anos que, com um caderno na mão, viu o que adultos poderosos fingiram não ver. No dia seguinte, uma nova audiência extraordinária foi marcada. A promotora foi a primeira a se pronunciar. Excelência, diante das novas provas e da denúncia anônima que levou à descoberta de arquivos omitidos pela empresa, o Ministério Público pede abertura de inquérito criminal contra os responsáveis pela destruição de provas. O juiz concordou. Será encaminhado. Mas antes disso, este tribunal tem algo a dizer. Ele se levantou com as mãos apoiadas na borda da mesa. Olhou para os presentes, os advogados, o réu, os assistentes. Todos esperavam. Este processo nos revelou uma verdade difícil de ouvir.
Uma verdade dita com simplicidade, mas sustentada com fatos, e que mesmo assim foi tratada com desprezo por vir de onde menos esperavam. Fez uma breve pausa. É papel da justiça reconhecer quando erra, mas é dever dela escutar. Quem diz a verdade, mesmo que essa verdade venha de um garoto de 12 anos, sentado no fundo da sala, segurando um caderno. Henrique não estava na audiência. Nem sabia o que estava acontecendo naquele momento. Estava em casa, desmontando um relógio antigo que encontrara no ferro velho. Gostava de entender como as coisas funcionavam por dentro. Sempre gostou. A mãe o observava de longe. Sabia que algo grande havia mudado, mas para ele era só mais um dia. Você ainda pensa no caso? Ela perguntou. Henrique olhou para a engrenagem quebrada. Ainda tem peça fora do lugar, mas agora já tem gente vendo. Ela assentiu. E naquele momento soube que, embora a justiça estivesse em construção, Henrique já tinha feito o suficiente para mudar um destino. A sala estava silenciosa como nunca. Não por medo, mas por respeito. Era o dia da decisão. O encerramento oficial do julgamento que durante semanas movimentou o ambiente jurídico da cidade, discretamente, mas com profundidade. As cadeiras estavam ocupadas por poucos rostos, sem imprensa, sem alarde. Apenas os que precisavam estar ali. Na mesa da defesa, Maurício sentava-se com as mãos no colo, os olhos firmes. Vestia a mesma roupa simples de sempre, mas havia algo novo em sua postura. Não era mais o homem derrotado que entrara ali semanas antes. Agora era alguém que carregava cicatrizes, mas também a esperança de ser ouvido, finalmente. O juiz entrou pontualmente. Sentou-se, abriu a pasta e ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Senhoras e senhores, este tribunal analisou atentamente todos os documentos, depoimentos e provas entregues neste processo. O que começou com uma acusação aparentemente sólida, demonstrou, ao longo do tempo, inconsistências que não podem ser ignoradas. Virou a página. A nova perícia, os vídeos recuperados e o depoimento de uma testemunha ocular foram fundamentais para desmontar uma acusação que, como vimos, teve origem em informações manipuladas. E essa testemunha, vale ressaltar, foi desacreditada por sua idade, sua condição e por preconceitos velados, mas sua palavra resistiu, porque era verdadeira. Fez uma pausa, olhando diretamente para Maurício. Este tribunal declara o senhor Maurício Ferreira inocente das acusações apresentadas neste processo. O defensor público baixou a cabeça em silêncio. Alívio. A promotora não reagiu. Já esperava. O advogado da empresa recolheu os papéis lentamente, sem encarar ninguém. Maurício soltou o ar preso no peito. Não chorou. Mas os olhos marejados falavam por ele. O juiz continuou. Também determino a abertura de processo criminal contra os responsáveis pela ocultação de provas, manipulação de documentos e falsa comunicação de crime. A justiça não pode servir a interesses privados. Fechou o processo. Antes de encerrar esta sessão, há uma última convocação. Virou-se para a porta lateral. Gostaria de ouvir novamente, ainda que brevemente, a testemunha Henrique Almeida. A justiça deve reconhecer quem a ajudou a se reencontrar. A porta se abriu. Henrique entrou com passos curtos ao lado da mãe. Estava diferente, não no rosto ou nas roupas, mas no olhar. Era o mesmo menino, mas agora havia sido visto. O juiz pediu que ele se aproximasse. Henrique obedeceu. Henrique, você foi a primeira pessoa a dizer a verdade neste processo, e a última a ser levada a sério. Quero que saiba que sua coragem teve peso nesta decisão. Henrique apenas respondeu com simplicidade. Eu só queria que alguém escutasse. O juiz sorriu de leve. E escutamos. Na saída da audiência, ninguém correu, ninguém aplaudiu. Não houve palmas nem comoção coletiva, mas havia algo ali, no ar, uma sensação de dignidade recuperada.
Maurício apertou a mão de Henrique antes de sair. Olhou nos olhos do garoto como quem agradece, não por um favor, mas por ter sido visto, por ter sido acreditado. Henrique não disse nada, apenas assentiu com a cabeça como quem entende que a verdade, às vezes, não precisa de mais palavras. Do lado de fora, o céu estava limpo. Um vento leve atravessava a calçada, balançando as folhas das árvores. Henrique e a mãe seguiram em silêncio até o ponto de ônibus. No banco de trás, ele abriu o caderno e escreveu uma frase no rodapé de uma página em branco. Quando ninguém fala por você, fale, mas fale com calma. A verdade tem o tempo dela. Maurício não saiu do tribunal com sorrisos, nem com discurso. Saiu de cabeça erguida, mas com o corpo ainda carregando o peso do que havia passado. Foram meses de humilhação, desconfiança e abandono. E agora, mesmo com a inocência reconhecida, ainda precisaria reaprender a existir em paz. Lá fora, sua esposa o esperava, sentada no banco do lado de fora com a bolsa no colo e os olhos cheios de água. Quando ele a viu, parou por um instante. Ela levantou, caminhou até ele e apenas o abraçou. Não disseram nada, porque havia coisas que não cabem nas palavras, e a dor da injustiça é uma delas. Dias depois, Maurício voltou ao bairro onde morava. A casa simples, o quintal de terra batida, a horta que a esposa mantinha com carinho. Os vizinhos começaram a reaparecer aos poucos. Um aceno aqui, um força, viu, ali. E com o tempo vieram os convites para arrumar uma bicicleta, revisar um motor de portão, consertar uma máquina de lavar. Ele voltou a trabalhar com o que sabia fazer, com as mãos, mas agora com a certeza de que sua história havia sido ouvida. Já Henrique continuava sendo o mesmo em muitas coisas. Ainda gostava de ler debaixo da janela, ainda anotava frases aleatórias em seu caderno, ainda preferia ouvir-a falar. Mas alguma coisa havia mudado. Na escola, os colegas pararam de rir quando ele citava nomes de leis ou fazia perguntas difíceis demais para a idade dele. Os professores começaram a perceber que havia algo raro ali. Não só inteligência, mas um tipo de sensibilidade que poucos adultos têm. A capacidade de escutar o mundo com mais atenção do que pressa. E a mãe? Bem, a mãe já sabia tudo isso. Mas agora carregava um orgulho que antes guardava só para si. Certa tarde, quando voltavam da escola, Henrique perguntou: Mãe, por que as pessoas acham que quem é quieto não sabe de nada? Ela sorriu. Porque gente barulhenta costuma achar que silêncio é fraqueza, mas você mostrou que não é. Henrique pensou por alguns segundos. A verdade também é quieta, né? É, filho, mas quando aparece, ninguém consegue ignorar. Naquela mesma semana, Henrique recebeu um envelope. Não havia remetente. Dentro, havia apenas um cartão com uma frase escrita à mão. Obrigado por lembrar a todos nós que justiça se faz com coragem. Álvaro Mendes. Era o juiz. E foi só isso. Simples, sem formalidade, mas carregado de significado. Henrique guardou o cartão no caderno. No final, no bairro de Maurício, uma tarde qualquer, ele cruzou com Henrique e a mãe na padaria. Pararam, trocaram olhares. Maurício estendeu a mão. Henrique apertou. Você me salvou, moleque. Henrique respondeu com um sorriso quase tímido. Não salvei, só contei o que vi. Maurício assentiu. Isso foi mais do que todo mundo fez. Eles seguiram caminhos opostos, mas agora com a certeza de que algo havia se consertado por dentro, como um motor que volta a funcionar depois de muito tempo parado. O mundo não mudou. A empresa, mesmo investigada, ainda funcionava. O empresário, mesmo pressionado, continuava nos seus círculos. Mas algo ali, naquela história, deixou uma marca que nem o tempo vai conseguir apagar. Porque quando a verdade vem da boca de quem ninguém esperava, ela tem mais força. Porque quando um menino de 12 anos é capaz de mover o que estava parado, ninguém mais pode fingir que não viu. Henrique não virou notícia, mas virou exemplo. E isso
é muito mais difícil de esquecer. A vida voltou a correr como sempre corre. Os carros lotaram as ruas, os barulhos voltaram às manhãs, os dias seguiram, sem perguntar se alguém ali foi injustiçado, ouvido ou esquecido. Mas em algum lugar dentro das pessoas que acompanharam aquela história, os advogados, o juiz, o réu, a mãe e até quem apenas assistiu de longe, algo ficou diferente. Porque nem todo dia a justiça acontece, e menos ainda quando ela parte da boca de quem, teoricamente, deveria ser ignorado. Henrique voltou à rotina. Continuou indo para a escola, continuou lendo seus livros, continuou observando mais do que falando. Mas de tempos em tempos, alguém ainda o reconhecia. Não como o menino do caso, mas como aquele que falou a verdade quando ninguém teve coragem. E isso para ele já bastava. O juiz seguiu julgando casos, mas confidenciou a um colega que em todos os anos de toga nunca mais esqueceu o olhar de Henrique naquela sala. Maurício, aos poucos, recuperou sua vida, mas carregava nas costas e no coração uma lembrança que jamais viraria mágoa, a certeza de que foi salvo por alguém que não o conhecia, mas que decidiu não se calar. Algumas histórias não viram manchetes, mas viram raízes, crescem por dentro das pessoas. E é isso que Henrique se tornou, raiz de algo que floresceu devagar. Respeito, justiça, verdade, porque no fim essa história não foi sobre um bilionário, nem sobre um juiz. Foi sobre alguém pequeno, de voz baixa, que mudou tudo sem levantar o tom, só levantando a verdade. E agora eu pergunto para você que acompanhou até aqui, você já foi desacreditado só por parecer pequeno demais? Já calaram sua voz por acharem que ela não importava? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que precisam ser contadas. Histórias de gente comum fazendo o que ninguém espera e mudando tudo.